Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Hoje nós iremos começar uma jornada preciosa sobre escatologia da alma. Serão 27 aulas sobre esse tema. Mas antes de avançarmos por temas profundos como a origem da alma, sua natureza, o estado intermediário e o destino final, nós precisamos colocar o primeiro fundamento. O que é imortalidade? Sem compreender esta base, todo o restante da série vai ficar sem estrutura. Então respire fundo, relaxe e vamos conversar como se estivéssemos frente a frente em uma sala de aula, caminhando passo a passo pela Escritura. A palavra imortalidade aparece com força na teologia cristã, mas ela não é simplesmente um conceito filosófico. Nós não estamos falando de uma ideia humana, nem de uma especulação. Estamos falando de uma revelação bíblica que acompanha toda a narrativa redentora. Quando perguntamos o que é imortalidade, estamos perguntando algo muito simples, porém muito profundo. A vida que Deus colocou no ser humano pode ser destruída? Ou ela continua existindo após a morte física? Para responder, precisamos primeiro olhar para a própria criação. Quando Deus formou o homem, o texto de Gênesis diz: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente." Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Perceba que a Bíblia não diz que o homem recebeu uma alma apenas, mas que o homem foi formado, foi feito, melhor dizendo, alma vivente. Esse texto é muito importante, porque ele mostra que o ser humano não é apenas corpo. Ele é uma unidade composta. E dentro dessa unidade há uma dimensão que não é material, que não pode ser reduzida ao pó. Isso nos ajuda a compreender que a imortalidade está ligada à natureza daquilo que Deus soprou em nós, o fôlego proveniente dele mesmo. Agora é interessante notar que desde o início a morte não fazia parte da experiência humana. Deus não criou o homem para morrer. A morte entra no mundo como resultado do pecado. E Paulo vai deixar isso muito claro quando escreve: "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor." Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas perceba que a morte descrita aqui é primeiramente espiritual. Mesmo depois da queda, o ser humano não deixou de existir. Ele deixou de ter comunhão com Deus, mas não deixou de ser alma vivente. Isso significa que, embora o corpo retorne ao pó, a alma segue existindo. É isso que chamamos de imortalidade da alma. A continuidade da existência após a morte física. Teólogos como Louis Beckford explicam que a imortalidade da alma é uma verdade sustentada pelas próprias Escrituras, especialmente porque o ser humano foi criado à imagem de Deus, e essa imagem possui aspectos que não são perecíveis. Beckhoff diz que a imortalidade não é apenas um privilégio espiritual, mas uma característica da alma racional criada por Deus. Mas talvez você esteja se perguntando: se a alma é imortal, isso quer dizer que ela não morre nunca? Exatamente.
A alma não deixa de existir. Ela não pode ser destruída, não pode ser apagada, não pode ser aniquilada, como alguns querem ensinar por aí. Jesus confirma isso quando diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Aqui Jesus faz uma distinção clara. O corpo pode ser destruído, mas a alma não está à mercê dos homens. Isso é imortalidade. Mas precisamos abrir um parêntese importante aqui. A imortalidade não significa vida eterna no sentido de comunhão com Deus. A vida eterna, no sentido positivo, é um dom da graça recebido mediante Cristo. A imortalidade significa apenas continuidade da existência, seja no estado eterno com Deus, seja separado de Deus. Por isso, quando falamos em imortalidade da alma, não estamos dizendo que todo ser humano terá vida eterna com Deus, mas estamos dizendo que todo ser humano continuará existindo, porque foi criado uma alma que não pode ser apagada. E aqui entramos em uma questão importante na teologia cristã. De onde vem a ideia da imortalidade? Ela é bíblica ou ela é apenas filosófica? Alguns afirmam que a noção de imortalidade vem da filosofia grega, especialmente de Platão. Sim, meus irmãos, gregos, eles falavam de uma alma imaterial e permanente, mas isso não significa que a doutrina bíblica derive deles. Na verdade, como bem explica o teólogo Norman Geisler, a verdade não se origina em Platão, mas em Deus. Se Platão disse algo verdadeiro, foi apenas porque ele tocou em algo que a revelação bíblica explicaria plenamente. A Bíblia já ensina a continuidade da alma antes do pensamento grego alcançar o auge. Basta ver que quando Jacó pensou ter perdido José, lembra lá quando os irmãos venderam José lá para o Egito? Jacó pensou ter perdido José. E Jacó disse: na sepultura descerei a meu filho. Gênesis capítulo 37, versículo 35. Ora, Jacó estava vivo. José, no entender de Jacó naquela época, estaria morto. Como então Jacó poderia descer a seu filho na sepultura? Porque ele sabia que a morte não era aniquilação. Ele estava dizendo: vou me encontrar com meu filho no lugar dos mortos. Essa consciência aparece em todo o Antigo Testamento. Jó, por exemplo, declara com profunda certeza: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó capítulo 19, versículo 20, 25 e 26. Jó estava dizendo que, mesmo depois do corpo destruído, ele continua existindo. Agora vamos ao Novo Testamento, onde essa doutrina brilha com força. Jesus Cristo, ao conversar com Marta sobre a morte de Lázaro, diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Observe o detalhe: ainda que esteja morto, viverá. Isso fala da ressurreição futura. Nunca morrerá. Isso fala da continuidade da existência espiritual.
A imortalidade, portanto, é uma realidade afirmada por Cristo como parte da condição humana e a vida eterna como parte da condição dos que creem. Paulo também é muito claro sobre isso. Ele escreve: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, no céu. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Note como Paulo usa sabemos. Ele não diz talvez, não diz cremos, não diz esperamos. Ele diz sabemos. A convicção, a certeza, há uma compreensão clara de que a existência humana não termina com a morte física. E o mesmo apóstolo, ele afirma em Filipenses, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Paulo sabe que ao partir, ele não deixará de existir, ele continuará consciente com Cristo. Isso é imortalidade. E aqui precisamos fazer distinções importantes. Na teologia cristã, especialmente entre teólogos como Augustus Strong e Beckhoff, a imortalidade da alma é entendida como natural, no sentido de que Deus criou a alma com continuidade, mas não como independente. A alma é imortal, porque assim Deus a fez, não porque ela possui vida própria autossustentada. A única vida absolutamente autossuficiente é a de Deus. A alma humana existe eternamente porque foi criada para existir eternamente. Vamos entender isso melhor nas próximas aulas. E isso derruba qualquer teoria de aniquilacionismo, que tenta afirmar que o ímpio deixa de existir após a morte ou após o juízo. A Escritura é clara, a alma continua existindo, seja qual for o destino eterno. Mas talvez você esteja pensando, e o termo imortalidade, ele aparece literalmente na Bíblia? Sim, ele aparece, mas é importante entender como é que ele aparece. Paulo diz, o qual, a seu tempo, manifestará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que só tem a imortalidade. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16. Para frente nós vamos ver que alguns aniquilacionistas usam esse versículo. Mas aqui está falando, meus irmãos, da imortalidade essencial. É importante entender isso. Absoluta, própria de Deus. Apenas Ele, Deus, é imortal por natureza. As criaturas são imortais por concessão e não por essência. Mas quando Paulo fala da ressurreição, ele diz: convém que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Aqui ele está falando da imortalidade futura do corpo ressuscitado, ou seja, o corpo receberá aquilo que a alma já possui, continuidade eterna. Então, resumindo até aqui, a imortalidade é a incapacidade da alma humana de deixar de existir. Ela foi criada por Deus para ser eterna. A morte física separa o corpo e a alma, mas não aniquila a alma. A imortalidade é afirmada por toda a Escritura.
E a vida eterna, esta sim, é em comunhão plena com Deus, é apenas para os que creem em Cristo. Mas deixe-me te mostrar um exemplo bíblico muito forte desta consciência de imortalidade. Lembra do episódio do rico e Lázaro, contada por Jesus? Ele diz: "E morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos." Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23. Ambos morreram fisicamente. Ambos continuaram existindo. Ambos estavam conscientes, ambos mantiveram identidade, memória, percepção. Meus irmãos, não existe aniquilação, não existe perda da consciência, não existe dissolução da alma, existe continuidade e isso é imortalidade. Antes de finalizarmos esta primeira aula de 27 que faremos juntos, vale a pena mencionar o que o teólogo Lewis Sperry afirma. A imortalidade é uma das bases da responsabilidade moral humana. Se o ser humano deixasse de existir, não faria sentido falar de juízo, recompensa, punição ou vida eterna. A imortalidade torna cada escolha, cada decisão, cada passo espiritual significativo. Schaeffer diz algo muito bonito. Deus soprou no homem algo que veio dele, e aquilo que procede de Deus não pode perecer. Para encerrar nossa conversa de hoje, deixe-me amarrar tudo em uma frase simples para que você possa guardar no coração e refletir sobre o que é necessário. Sempre que for necessário, você possa voltar e refletir. A imortalidade é o fato de que o ser humano nunca deixará de existir, porque carrega em si o sopro de Deus eterno. Esse é o ponto de partida da nossa série. A partir daqui, tudo fará sentido. A natureza da alma, o estado intermediário, a ressurreição, o juízo e o destino final. Sem compreender a imortalidade, não compreenderemos a escatologia da alma. Meu irmão, minha irmã, deixa aí o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse curso no seu status de WhatsApp, se assim for da sua vontade. E até a nossa próxima aula, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo.